Beleza. Bom, Priscila, para começar, quero agradecer a vocês terem aceitado o convite de fazer essa live nossa, né, o Papo Profundo, que é a nossa estreia aqui de lives com as gestoras. Fiquei muito contente de ser vocês, né, porque era uma gestora que eu já acompanhava já, então, pô, quando deu certo, fiquei feliz. Ainda mais que é Que bom. um assunto assim novo, né, que desperta a curiosidade das pessoas, então acho que vai ser bem legal. E assim, só para explicar um pouco como que vai ser a live, né, para as pessoas. Então, no primeiro momento a gente vai falar, vou pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre a Hashdex, né, a gestora, como que é formada a equipe. E depois a gente vai falar sobre os criptoativos, blockchain, o índice, o HDAI, até para formar assim uma base, né, para as pessoas, para depois a gente começar a falar sobre os fundos, né, as Uhum. opções de investimentos que os investidores vão ter dentro da plataforma da XP. E se der Ah, tempo, legal. espero que dê tempo, né? Tem algumas perguntas aqui que os nossos clientes, seguidores, amigos mandaram e para você responder. Então, Priscila, Ah, já legal. passando a bola para você, vou pedir para você se apresentar e já aproveitar e falar um pouco já da Hashdex, por favor. Tá ótimo. Bom, a Hashdex ela é uma gestora especializada em criptoativos, fundada no início de 2018, com a missão de dar acesso a esse mercado de cripto de uma maneira que fosse simples, segura e regulada para o investidor, e uma forma também dele diversificar dentro da própria classe de ativos. Então, por isso que a gente veio com a ideia inicialmente até de criar um índice, como você falou, a gente vai falar dele melhor mais à frente. E aí é uma gestora formada por pessoas que veem uma parte de mercado financeiro, uma parte de tecnologia. O Marcelo Sampaio, que é um dos sócios fundadores e CEO, ele trabalhou muito tempo na Oracle, depois ele foi empreender e cofundou uma startup chamada Endless, e o outro sócio fundador, que é o Bruno Caratori, ele trabalhou na área de risco da asset do Gávea, né, do Armínio. Depois ele foi lá para fora, foi fazer MBA em Stanford, então ele fica lá e a gestora fica aqui no Rio. Uhum. Então, assim, a gente, só para dar até um exemplo, né, assim, de como é que é a composição ali do time de pessoas que têm backgrounds diferentes. Então, eu, por exemplo, trabalhei antes vários anos na Bozano Investimentos, que era gestora do Paulo Guedes antes dele virar ministro, e tinha também lá meus preconceitos em relação a esse mercado. Então, se alguém tiver aqui algum preconceito, não se preocupe, pode perguntar à vontade. Eu realmente ajudou bastante a abrir a minha cabeça quando você começa a ver gente super inteligente, dedicando a sua vida, assim, a sua carreira a falar de criptoativos, a estudar esse mercado. E aí, quando eu comecei a me dedicar e a olhar isso, eu vi realmente que mundo fascinante. E eu falei assim, puxa, eu não vivi eu não tinha idade ainda suficiente, né? Então, assim, não vivi ali o início da década de 90 para poder pegar a internet naqueles seus primórdios, naquela ebulição toda. E com cripto tem muito paralelo nesse sentido. Falei, poxa, eu posso estar aqui fazendo alguma coisa que realmente está muito à frente do tempo, que talvez quando estiver falando estiver velhinho, eu vou estar contando que eu participei dessa geração nova que estava trabalhando, que estava aprendendo com cripto. Apesar de já ter 11 anos, ainda é, digamos assim, um bebê, né? Ainda é equivalente à internet no início da década de 90. Legal. E, Priscila, quando que foi fundada a Hashdex? Início de 2018. É recente, né? Recente já É. conseguiu, e tem resultados bem expressivos já, né? Acompanhando a rentabilidade. Aí muito em função até do mercado de cripto, né? A gente vai falar melhor. Sim. E então, Priscila, vamos então agora passar um pouco falar sobre os criptoativos para saber o que são, o que não são, né? Porque tem muita dúvida, principalmente com a terminologia, né? Criptoativos, o que é, se é a mesma coisa que Bitcoin, criptomoeda, né? Falar um pouco também sobre blockchain, o índice HDAI de vocês, que é bem legal. E eu vou pedir então para você começar definindo, né, o que é o criptoativo, por favor. Tá. Não, ótimo. Gente, não tem realmente um termo certo para muitas das coisas, tá? Porque, como tudo ainda é muito novo, então tem gente que fala criptoativo, tem gente que fala criptomoeda, tem gente que fala ativos digitais, é a mesma coisa. E como é que isso começou, né? De onde que veio isso? Que eu acho que é o ponto legal aqui da gente falar. Tudo começou mesmo lá em 2008, com um paper do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, um paper sobre o Bitcoin. Então, assim, a primeira rede, o primeiro criptoativo que surge é o Bitcoin.
Então, assim, o Bitcoin ele surgiu com uma ideia ali que estava juntando matemática, criptografia, teoria dos jogos, onde seria possível você fazer uma transação de uma pessoa para outra, transferir algo de valor, sem você necessariamente confiar nessa outra parte e garantir que esse valor que você está enviando, ele não pode ser copiado, não pode ser adulterado. Até então, no mundo digital, que a gente conhecia até então, você imagina o seguinte, se eu mandasse uma foto para você, Ricardo, essa foto, na verdade, seria uma cópia que eu estaria mandando para você. Não estaria mandando a original, né? Não estou mandando a foto. Eu mandei uma cópia. Você pode mandar essa cópia para outra pessoa e por aí vai. Então, como é que você faria uma transferência de valor, que nem você faz uma transação pessoalmente, né? Que você tira do bolso uma nota, ele entrega, essa nota não pode ser copiada. E não tem nenhum intermediário nessa história. Então, o Bitcoin surge com essa ideia, bem ali no auge da crise do subprime, tá? Foi o paper lançado em 2008, o Bitcoin começou em 2009, e ele veio com essa ideia de ser transparente, seguro, descentralizado, ou seja, não tem ali algo central controlando, né, como um banco ou intermediário. Na verdade, isso é descentralizado, milhares de participantes nesse mercado que estão validando as transações que estão acontecendo. Então, quando a gente está pensando em blockchain, a gente está pensando em fazer transferências que sejam seguras, que podem ser auditáveis por qualquer pessoa, e é descentralizado, tá? Então, isso daí que seriam algumas características primordiais. E aí eu acho que uma característica muito interessante que a gente tem que falar aqui é o seguinte, ao garantir que esse dado ele não pode ser copiado, o que o Satoshi conseguiu criar nesse mundo foi o Bitcoin ele é escasso. Ele conseguiu criar de uma maneira programada, ali com criptografia, etc., conseguiu garantir que os Bitcoins eles vão existir até o limite de 21 milhões. Ou seja, ele é escasso, por definição no código e garantido por toda essa rede de milhares de mineradores. E Priscila, é por isso então que falam que o Bitcoin, né, a criptomoeda, é como se fosse o ouro digital, né? Exato. Por conta da sua escassez. Exato. Então você fala, né, o Bitcoin como ouro digital. Cripto é um pouco mais amplo porque depois do Bitcoin vieram vários outros criptoativos com outras propostas de valor. Então, assim, pensa o Bitcoin como o primeiro grande caso de uso, assim como o e-mail foi o primeiro grande caso de uso da internet. E ele tem essa característica de ser escasso. Então, assim, por que o ouro tem valor? Não é porque dá para fazer joia ou uso industrial. Se fosse só por isso, ele até teria valor. Mas, por exemplo, essa alta toda que a gente está vendo esse ano no mercado de ouro não é por causa disso, né? A gente demandando por conta dele ser consenso, né, que ele é uma reserva de valor, porque ele é escasso, né, por propriedades físico-químicas. No caso do Bitcoin, ele é escasso por uma propriedade ali computacional, está dado no código dele. Então, a gente tem visto cada vez mais investidores, principalmente investidores institucionais de peso no mercado, lá de fora e aqui no Brasil, que estão investindo, em particular no Bitcoin, por conta dessa característica dele, nesse cenário de juros super baixo, onde os bancos centrais estão expandindo seus balanços de uma maneira nunca vista antes, né, em pouquíssimo tempo, estão imprimindo trilhões de dólares, e a gente não sabe se isso vai gerar uma inflação ou não lá na frente. Então, tem tido essa tese do Bitcoin nesse sentido, tá? Por conta da escassez dele. Então, acho que é um ponto importante aqui para a gente falar. Sim, legal. Interessante, né? E, Priscila, me fala uma coisa. É uma pergunta um pouco polêmica que a gente recebeu, né, de alguns seguidores aí. E a pergunta é se o Bitcoin, né, se a criptomoeda em si, ela é uma pirâmide. Ótima pergunta. Então, assim, acho que a primeira coisa a gente tem que separar ali a tecnologia do usuário. Assim, o Bitcoin não é uma pirâmide, ele é uma invenção realmente muito, muito inteligente, tanto é que a gente está vendo cada vez mais a adoção, a infraestrutura sendo criada para armazenar, para custodiar Bitcoin e outros criptoativos. Então, assim, posso dar vários exemplos para vocês, então, assim, coisas recentes. Por exemplo, o órgão regulador dos Estados Unidos passou a permitir agora que os bancos possam fazer custódia de cripto. Assim, provavelmente, se isso fosse uma pirâmide, a gente não teria essa chancela do órgão regulador dos bancos nos Estados Unidos, né? A SEC tem lá uma área enorme lá para poder discutir como é que vai funcionar a regulação de cripto. Então, assim, são coisas que estão avançando, né? Elas não são binárias, tem ou não tem, mas elas estão avançando. Agora, o que você tem pessoas que vão lá e às vezes prometem coisas que são pirâmides, né? Promete um rendimento seguro, diz que você vai investir e vai receber um retorno garantido de, sei lá, 10% ao mês, 5% ao mês, enfim.
Isso não existe, nunca existiu, né? Então, isso realmente é esquema, né? Pirâmide, como a gente fala. Agora, existe também um outro lado que, assim, existem muitos criptoativos no mercado. Assim, você pode falar, talvez, dependendo do site que você vai olhar, talvez mais de 5 mil criptoativos. E é claro que nem tudo que reluz é ouro. Que nem você pensar o seguinte, quantos sites podem existir na internet? Milhares, mas nem todos que existem, eles vão ter ali alguma proposta de valor de fato, né? Nem todo mundo vai ter ali, como o YouTube, por exemplo, tem uma proposta de valor interessante, tem milhões de pessoas que visualizam os vídeos. Não são todos os sites que vão atingir esse grau de maturidade, né? Então tem gente que vai estar fazendo coisas ali e que podem ser também algum criptoativo, que pode ser sim algum tipo de esquema, digamos assim. Então, por isso que a gente tem que ter critérios muito rígidos aqui quando a gente vai falar o seguinte: em que eu vou investir? E aí a gente vai falar disso melhor lá nos filtros, lá quando a gente estiver falando do meu índice, dos meus fundos. Mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é em que você está investindo e onde, né? Com quem? Quais são os prestadores ali? Como é que você vai fazer o seu investimento? Isso é super relevante. Ah, legal. E, Priscila, esse segmento de criptoativos, criptomoedas, como que ele se comportou nesse momento de crise? Ótimo. Vamos lembrar lá, né? Dia 13 de março, em particular, foi um dia que o mercado inteiro estava sofrendo, né? Tendo circuit breaker, mais de uma vez no dia, inclusive. O mundo estava buscando por liquidez, né? Você estava vendendo qualquer ativo de risco para ter liquidez, né? Realmente um cenário de pânico. E esse mercado aqui, né? Até o ouro chegou a sofrer um pouco nesse dia. Mas, assim, esse mercado de cripto, ele não tem circuit breaker, ele funciona 24/7. E o que aconteceu, né? No caso em particular ali do Bitcoin, nesse dia ele caiu 37%. Então, assim, foi uma queda relevante, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: ele foi para quanto? Ele foi para $3.900, foi o low dele. Que já foi um low acima do que tinha sido a mínima, né? Low quer dizer a mínima, né? Já tinha sido a mínima dele em relação ao ano anterior, né? Em 2019. E aí o ponto aqui é o seguinte, que ele acabou se recuperando muito rápido, muito mais rápido do que outras classes de ativos. Acho que esse que é o ponto importante. Então, assim, nesse ano o Bitcoin ele já está subindo 107%. Então, isso, né, tendo uma valorização expressiva. Então, ele foi impactado ali num primeiro momento, né, de pânico, mas uma série de coisas que vem acontecendo ao longo do ano, que eu brinco o seguinte, eu falo para os investidores, assim, pensa que tem um Lego que vai sendo montado, né? Uma série de coisas que vão acontecendo nesse mercado. Então, como um regulador, por exemplo, como, né, lá de bancos dos Estados Unidos, fala assim, olha, agora os bancos podem fazer custódia de cripto. Isso impacta no preço, né? As pessoas começam a olhar isso de uma outra forma. Quando você vê grandes investidores institucionais, como Paul Tudor Jones, empresas listadas na Bolsa, na Nasdaq, a MicroStrategy, ela pegou o caixa da empresa e comprou Bitcoin. Quando você começa a ver esse tipo de movimento, e agora o PayPal, né? Acho que a notícia mais relevante recente, aqui, né? Que a gente pode falar do ano, né? E até mais recente, é o PayPal que vai começar a partir do ano que vem a permitir que você possa comprar, vender ou armazenar Bitcoin e outros criptoativos também. Então, assim, isso tudo traz uma espécie de uma chancela para esse mercado e mostra como ele está florescendo, e ainda mais nesse mundo onde o digital ele se acelerou bastante, né, em 2020, né? Então, acabou sendo ali um efeito positivo nesse cenário. Então, acho que resumindo é um pouco do que a gente está vendo aqui, né, falando de cripto e Bitcoin. E aí eu queria aproveitar, Ricardo, sei que você não me perguntou, mas assim, a gente falou, na verdade, rápido ali sobre cripto, mas eu acho que vale mencionar para as pessoas, né, porque eu estou dando um destaque maior ali para o Bitcoin, né, porque é o que as pessoas conhecem mais. Mas existem vários outros criptoativos. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que é um criptoativo que até assim, ajudou a abrir a minha cabeça, digamos assim, como eu fiz muito tempo valuation de empresas, então acho que é legal. Que é o seguinte, você já ouviu falar de um navegador de internet chamado Brave? Sim. Acho que eu já te mostrei. Sim, você me mostrou aquele dia. Exato. Então, assim, o Brave é um navegador que, né, funciona como o Google Chrome, como o Safari, vocês vão baixar ele no computador de vocês, vão navegar. E ele vai fazer o quê? Você, quando está navegando hoje no Google Chrome, nesse modelo, se você, vamos supor, digita sapato passa a te perseguir para o resto da vida. Né? A nossa atenção ali, ela não está sendo paga por isso. A gente fica vendo ali um monte de coisa, enfim. E o que ele faz? O Brave faz de diferente. Quem está fazendo alguma propaganda,
ela vai te recompensar, né, você assistindo uma propaganda, você aceitando assistir uma propaganda, você passa a ser recompensado por isso. E aí pensa que isso daqui como uma rede, onde a única forma de você se comunicar com os participantes é através de um criptoativo, de um token dessa rede. No caso, o token dessa rede, né, a forma de você remunerar as pessoas, a remunerar a atenção, é através do token dela chamado BAT, que é BAT, né, significa Basic Attention Token. É um token para sua atenção básica, né, a sua atenção ali em rede. E você pode usar isso para trocar em alguma corretora, ou usar para poder contribuir para quem está fazendo conteúdo na internet. Então, lembra que eu falei daquela história inicial, né? Quando você está enviando criptoativo para alguém, você não está criando uma cópia, né? Você envia para a pessoa e não está mais com você. Então, estou contribuindo ali para alguém e é assim que funciona aqui esse mecanismo dessas redes. Então, o Brave ele é um exemplo interessante, porque uma vez que ele vai tendo mais adoção, mais crescimento com a internet, mais ele vai se valorizando com o tempo. E ele é implementado, né? Ele usa o segundo principal criptoativo que existe hoje, que é o Ethereum, ou Ethereum, enfim, é o ETH. Ele é implementado nessa rede. Então, ela serve para você você programar diversos contratos inteligentes. Então, observa que eu dei para vocês, assim, apenas um exemplo, tá? De um criptoativo que tem uma função muito diferente da função do Bitcoin. E como que isso daí tem de potencial. Tem várias outras coisas que estão surgindo, né? O mercado de finanças, por exemplo, né? Tem toda uma parte aí que está usando cripto, né? Finanças descentralizadas, que tem se valorizado muito esse ano. Então, o que eu enxergo para o futuro, já até antecipando perguntas aí, talvez, Ricardo, mas o que eu enxergo é que esse mercado ele vai continuar florescendo. Então, assim, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, ainda está no estágio inicial, tanto do ponto de vista de adoção do Bitcoin, quanto do ponto de vista até de criação de outros projetos que vão vir a criar valor usando cripto. Assim como lá no início da internet a gente não sabia quais seriam os cavalos vencedores, né? Porque era uma ebulição, né? Cada hora surgia uma coisa diferente, enfim. A gente também ainda está muito nesse momento inicial, né? De muitos criptoativos surgindo, muitos tokens, enfim. Então, a gente sabe que a tecnologia ela tem muito valor. Tá? Eu acho que esse que é o ponto importante, que a tecnologia ela tem muito valor. Tá? E é legal você ter falado isso, né, Priscila? Porque, às vezes, muitos investidores, até curiosos, né, acabam achando que criptoativo, criptomoeda é só Bitcoin, né? Então, só que em 5 minutos você já falou de outras duas formas, né? Exato. Bom, então, acho que já deu para entender bem, né? Ter um panorama geral sobre o que é criptoativo, criptomoeda, falou um pouco sobre Bitcoin e outras criptos, né? E eu queria que você me falasse agora, Priscila, sobre o índice da Hashtags, o HDAI. A dinâmica dele é muito interessante, né? Exato. Então, justamente porque a gente estava falando antes dessa tese de valor de cripto, que tem muito potencial, e você tem dificuldade para saber quais vão ser os cavalos vencedores, é que a gente veio com a ideia de criar um índice de cripto. Ao invés de você só escolher ali o Bitcoin, só escolher um único ativo, procurar qual comprar e você ter que fazer essa gestão, a gente pensou, bom, por que não ter um Ibovespa de cripto? Pegando ali aqueles que são os mais representativos, aqueles que estão ganhando mais valor de mercado. Só que existem milhares. Como é que eu vou selecionar isso, né? Como é que eu vou fazer essa seleção? E aí a gente vai com critérios, são bem rigorosos, né? Critérios objetivos. Os primeiros são mais ligados à segurança dessa história, tá? Então, ele tem que ser negociado numa corretora, né, numa exchange que tem ali prevenção à lavagem de dinheiro, que de fato tem fluxo, né, que isso aí já passa por uma barreira, tá? Assim, de que a exchange ela aceita ali que seja negociado. Tem um outro filtro que é custódia. Ele precisa ser suportado por um custodiante, porque pensa assim, meu fundo ele vai precisar de um custodiante para o ativo, alguém que vai cuidar ali, né, que vai guardar ali o ativo, né, não é a gestora que faz essa guarda. Então, se ele não for suportado por esse custodiante, ele não pode fazer parte do meu índice. Como exemplo de empresa, eu posso citar aqui a Fidelity. A Fidelity ela é uma gestora americana com trilhões de dólares sob gestão e ela criou um braço de custódia de cripto e a gente usa a custódia também deles. A gente é a primeira da América do Sul, tá? E aí o terceiro critério vem de liquidez. Tem que negociar pelo menos 4 milhões de dólares por dia.
E, por último, ele tem que ter pelo menos 0,25% de valor de mercado. Ao fazer esses filtros, né, pensa ali num funil onde quanto mais critérios eu vou colocando ali, né, menos criptoativos vão sobrando. E se ele passar por todos esses critérios, eu chego hoje numa carteira que tem 18 criptoativos. E trimestralmente acontece um rebalanceamento. Pode ser que entre ou que saiam ativos ali. Uhum. E os pesos, né, quanto que cada ativo vai ter ali na minha carteira, vai ser dado em função do valor de mercado. Quanto maior for o valor de mercado, mais peso ele vai ter aqui no meu índice. Então, se vocês entrarem no meu site depois, lá no HDAI, vocês conseguem ver como é que está a carteira dele hoje. Então, essa informação ela é pública, é disponível. Né? O meu índice ele é publicado pela Nasdaq, vocês conseguem acompanhar a cotação dele. Então, tem bastante transparência. E em breve a gente vai lançar uma parceria com a Nasdaq, onde a gente está co-criando com eles um índice de cripto. E aí os nossos fundos, ao invés deles comprarem os criptoativos do HDAI, né, vai passar a ser comprar os criptoativos do NCI, do índice que a Nasdaq vai cuidar. E a gente vai foi aprovado para lançar o primeiro ETF de cripto do mundo. Então, assim, o que isso impacta ali para o cliente? Muda pouco, mas o que muda para melhor, porque traz mais reputação. Eu vou ter o meu fundo master, né, o meu fundo que compra os ativos lá fora, ele vai ter uma listagem numa bolsa lá fora, né, a Bolsa de Bermuda. Então... E traz até uma maior segurança também, né? Resumindo ali, o índice é isso. Exato. Sim. Então, assim, nesse mercado, assim, os prestadores de serviço são muito importantes. Então, tem uma due diligence disso. Né? Esse trabalho que a gente faz de selecionar os prestadores de serviço, de ter, assim, boas práticas, né? Toda a parte de risco operacional, tudo isso é super importante. Então, a gente vem com essa gestão especializada para poder tirar do cliente qualquer tipo de preocupação nesse sentido na hora que ele for investir. Onde ele só tem que se preocupar o seguinte, qual é o tamanho da exposição que ele quer ter, é isso que a gente quer que o cliente se preocupe. Isso. E, Priscila, agora, antes de passar, né, a falar sobre os fundos que a Hashtag disponibiliza, né, na plataforma da XP, uma última pergunta aqui nesse bloco. Eu queria saber de você, por que vale a pena ter, na minha carteira, né, do investidor, um produto vinculado a criptoativos, então? Tá, ótimo. Eu acho que, assim, tem dois pontos aqui que são importantes. Acho que o primeiro é o seguinte, quando a gente está falando dessa classe, até por ser uma classe emergente, ou seja, nova, ela tem ali volatilidade, né, ela tem risco associado, mas ela tem um efeito positivo na carteira do investidor, que é o da descorrelação. O que isso quer dizer? Isso significa o seguinte, que os retornos de cripto, eles são independentes dos retornos de outras classes de ativos. Então, quando você está imaginando uma carteira diversificada, onde você vai ter ali um pouquinho de fundo multimercado, um pouquinho de ações, etc., pensa que ao adicionar cripto nessa carteira, você vai estar trazendo retorno e você não vai estar adicionando risco, se estiver bem calibrado, justamente por causa desse efeito aí da descorrelação. Ou seja, ele anda, né, ele performa em sentidos, às vezes ele vai estar andando no mesmo sentido que outras classes, em outros momentos em sentido contrário. Então, isso é muito bom para quem está fazendo uma carteira de investimentos. E o segundo fator é justamente da tecnologia, né? Uma tecnologia super nova que tem um potencial de adoção muito interessante. A gente está vendo cada vez mais investidores institucionais, principalmente, entrando nesse mercado. Então, a gente entende que conforme isso vai sendo popularizado, digamos assim, né? Mais gente comece a olhar para isso, mais projetos, etc., isso tem um potencial da tecnologia no longo prazo. Então, tem gente até que fala, né? Seria o equivalente de você falar o seguinte, puxa, se eu estivesse comprando empresas de tecnologia, só que lá no meados da década de 90. E aí vem aquele ponto, quais que eu vou escolher? Quais ativos eu vou escolher para poder estar posicionado? Então, assim, na internet, lá atrás, era difícil você saber, você vou ter o quê? Netscape, Internet Explorer, enfim, qual que você compra, né, digamos assim. E aqui, o que a gente fez para, digamos assim, resolver esse problema? Tendo índice. Então, você, né, com um único investimento ali, você pode ter os principais projetos e ele vai estar sendo rebalanceado constantemente. Você consegue ter uma diversificação dentro desse segmento, né, de criptoativos. Exato. Você vai estar diversificado ali. Então, hoje o Bitcoin ele tem mais peso porque ele é o mais representativo do mercado. Tá. Mas no médio e longo prazo isso pode vir a mudar, né? Então, o Ethereum, que é o segundo principal, ele tem uma proposta de valor bem diferente da do Bitcoin.
Então, assim, o que está acontecendo com o Ethereum, ele acaba, de alguma forma, sendo diferente do que está acontecendo ali com o Bitcoin, né? O Ethereum hoje está sendo muito impactado por esse ramo de finanças descentralizadas. O Bitcoin, pelo fato de ser uma possível reserva de valor digital. Então, assim, são coisas que, no longo prazo, acho que fazem total sentido para o investidor. Sim. Legal, Priscila. Acho que ficou bem explicado essa parte de cripto, do índice do HDAI. Então, agora a gente vai falar sobre um pouco sobre os fundos, né, que a Hashdex tem disponibilizado na plataforma da XP. Eu já sei que são 3 opções de fundos, né? Eu queria que você falasse um pouco deles, abordando também, né, qual que é a aplicação mínima, se tem taxa ou não, um pouco Tá disso. ótimo. Tá, então, se a gente criou 3 fundos de investidores, 3 fundos de investimentos, desculpa, para 3 perfis de investidor. Então, o investidor de varejo, né, ou seja, qualquer investidor, ele pode aplicar no fundo Discovery. Esse fundo Discovery está aberto na plataforma da XP a partir de R$500. E qual que é a política de investimento do fundo, né? Em que ele aplica, em que ele investe? 20% desse fundo vai comprar os ativos do HDAI, né? Como se estivesse comprando ali o meu índice, tá? Então, ele vai ter ali, ele vai replicar, né? Ele vai ter os mesmos ativos do índice. Os outros 80% ficam em ativos atrelados ao CDI, basicamente LFTs. Tá. O meu segundo fundo de investimentos, que aí já é um pouco mais arrojado, né? Que é o Explorer. O Explorer ele está disponível na plataforma da XP, mas tem que ser investimento feito através do assessor. Esse fundo é para... ele investe 40%. Né? Ele é qualificado. E aí ele vai dar... A política de investimento dele é investir 40% nos ativos do HDAI. O restante também fica em CDI. E aí o terceiro produto, que é esse sim, é nosso puro sangue, que é 100% HDAI. E aí esse fundo é para investidor profissional, também precisa ser investido através do assessor. Tanto o Explorer quanto o Void, eles estão com mínimo de R$10 mil. Todos eles cobram 1% de taxa de administração, né? Com o custo do offshore, do meu fundo lá de fora, ele acaba tendo um custo um pouquinho mais alto. Nenhum deles cobra performance e eles têm exposição ao dólar, né? Na proporção ali que vai estar em cripto. Então, um vai ter 20%, outro, o Discovery 20%, o Explorer 40%, Voyager 100%. Então, nessa parcela tem efeito ali do câmbio, né? Porque eu estou comprando os ativos lá fora. Legal. E, Priscila, nesse momento assim de pandemia, de coronavírus que a gente está vivendo, né? Como que esses fundos se comportaram? E já aproveitando, né, o gancho, quero que você fale também um pouco também da volatilidade, porque eu sei que é alta, né? O meu puro sangue, né, o Void tem uma volatilidade de 60%. Então, vamos pensar aqui, assim, volatilidade, gente, também é oportunidade, desde que bem calibrado no teu portfólio, né? Desde que um tamanho ali que faça sentido. Vou falar disso também. Então, assim, o mês de março foi um mês negativo, né, para o mercado como um todo, né? O meu índice caiu lá fora uns 28%, e aí no mês de abril ele se recuperou, ele teve uma alta de 37%. Tá ganhando no ano aí 105%, aí com dados já atualizados de agora, né? Com essa alta que está tendo hoje. E aí, quando eu falo dos meus fundos locais, o Discovery, que só tem 20% de cripto na carteira, ele está rendendo 24% no ano. Aí o Explorer, que tem o dobro de exposição, ele está rendendo 52%. E o Voyager está rendendo 150% no ano. E 150% não é do CDI, né? É o valor absoluto, né? Meus fundos não têm benchmark, então eles, né, isso daí é o valor do retorno mesmo, da rentabilidade mesmo do fundo, já líquido ali de taxa de administração. E aí, quando a gente fala de volatilidade, quanto mais exposição a cripto, né, mais risco ali ele vai ter. Então, o Discovery ele tem uma vol que é metade da volatilidade da bolsa, 11%. O Explorer ele tem volatilidade próxima da bolsa, 23%, e o Void 60%. Aí vem aquela pergunta: quanto investir nesse mercado? Porque importante, né? é importante. Então, como qualquer ativo de risco, né, você tem que calibrar ali na sua carteira. Quanto mais risco tiver a sua carteira, mais espaço você tem para poder adicionar ali cripto, com o benefício dela ser descorrelacionada, de cripto ser descorrelacionado da sua carteira. Isso é muito bom. Então, a gente sabe que assim, algo como de 1 a 5% da carteira é uma coisa que faz sentido. E aí a gente criou uma ferramenta no nosso site, um simulador, onde você consegue colocar como é que está a sua carteira hoje,
e ele vai te dizer quantos por cento de exposição você teria ao HDI de maneira a manter a mesma volatilidade, né, o mesmo risco da sua carteira. E você também pode personalizar lá e você vai ver como é que fica ali o risco-retorno. Então, acho que é bem interessante essa ferramenta para quem quiser saber mais. Mas, de uma maneira geral, seria algo como de 1 a 5% do portfólio. E, gente, foco no longo prazo, né? É um investimento para longo prazo, né? Até porque tem bastante risco. A gente tem estatísticas que mostram que você tem ali uma simetria muito grande, né? No longo prazo, você tem muito mais chance de ganhar nesse mercado do que chance de perder, né? Enquanto que, ao contrário, se você estiver olhando no curto prazo. É só olhar a rentabilidade, né, Priscila? Ver que o retorno a longo prazo dos fundos são muito bons, né? Exato. Assim, a gente está falando de uma tecnologia nova, né? Então, você sabe que vai ter essas flutuações no meio do percurso, né? No meio do caminho, é normal. Sim. Então, é foco realmente no longo prazo, de forma a capturar o real incremento de valor que essa tecnologia ela vai tendo ao longo do tempo. Legal. Priscila, as pessoas, né, abordaram a gente falando assim, né? Ah, mas por que eu vou investir no fundo da Hashdex, que investe em um índice, né? Por que eu vou investir, então, nesse índice e não diretamente numa moeda digital, numa criptomoeda, né? Qual que é o benefício de investir pelos fundos, através dos fundos da Ótimo. Hashdex? Uhum. Não, ótima pergunta, Ricardo. Quando você investe diretamente, você tem que comprar isso de algum lugar, né? Normalmente as pessoas abrem conta em alguma exchange, né? Uma corretora, e elas funcionam como um misto de corretora barra bolsa de valores, onde você pode negociar lá e você também pode deixar custodiado o seu ativo lá. A gente não recomenda que a pessoa na física deixe a custódia numa dessas corretoras, porque normalmente ela fica onde? Ela fica no que a gente chama numa hot wallet, né? Que ela está exposta na internet. Então, você pode ter risco de hacker. E se tiver um hacker, você perde a sua boleta, você perde o valor que você investiu. Quando a gente fala quando você está comprando esse ativo, né? Diferentemente de quando você compra a Petrobras, você não está nem preocupado com a custódia. Nesse mercado, não. Você que tem que tomar conta da custódia, você que tem que tomar conta ali da sua boleta. Você recebe ali uma sequência alfanumérica chamada chave privada que você tem que guardar ela, muito bem guardada. Então, se você vai diretamente, você tem que se preocupar em como custodiar isso. Tem que se preocupar com eventos sucessórios, né, como deixar o mapa da mina para alguém, tem que se preocupar com questões tributárias, se tiver ganho de capital, mensalmente tem que recolher, enfim. O que a Hashdex oferece? Um produto que é seguro, onde a gente é regulado pela CVM, aderente ao Código ANBIMA, regulado lá fora também pela CIMA em Cayman e pela SEC nos Estados Unidos. A gente tem a auditoria dos nossos fundos, a gente tem administrador, tem custodiantes, como é o caso da Fidelity, que são empresas reguladas, que têm seguro. Então, assim, a gente traz mais segurança para o investidor, de forma que ele não precisa se preocupar com isso, e regulação também. Então, é uma maneira mais simples e segura para ele poder investir. E para quem quer investimento de longo prazo, realmente é a melhor forma. Imagina se você tivesse que ir para uma corretora e ficar ali comprando vários ativos, operando, como é que você guarda, como é que você faz isso. E aí acaba que a pessoa vê tanto trabalho em fazer isso que ela nem investe. A gente traz isso para o investidor nas plataformas de investimento que ele já conhece e simplifica a vida dele com essa gestão do índice. Sim, legal. Acho que o mais importante, né, Priscila, é que a pessoa acaba ficando diversificada, né, como a gente já falou, né? Ela fica diversificada e, ao mesmo tempo, tendo uma segurança que talvez não teria investindo especificamente em uma única criptomoeda, né? Criptoativo. Exato. Né? Legal. Priscila, a gente está já caminhando para o final, a gente até conseguiu respeitar o tempo, né, que a gente estava imaginando, mas, assim, tem algumas perguntas aqui, esse foi o que as pessoas mandaram. Tem uma aqui que é assim, ó. Poderia utilizar o fundo de cripto como hedge? Já fizeram algum backtest ações e cripto? Uhum. A gente tem até um artigo que a gente escreveu no Valor Econômico, aditivando carteiras de ações com cripto. E é realmente um resultado bem impressionante, porque a correlação ela é muito próxima de zero. Então, qualquer alocação que você fizer ali, por menor que seja, vai beneficiar muito a sua carteira, né? Você vai adicionar muito retorno ali, sem aumentar o risco da carteira de ações. Então, é um excelente ponto de partida. Se você quer entender um pouco mais, lá no nosso site a gente tem esse artigo. Vai lá na parte de artigos,
você vai encontrar esse artigo Aditivando Carteiras, foi publicado no Valor Econômico. Acho que é bem interessante. Então, ele funciona assim, acho que talvez quando a pessoa perguntou do hedge, talvez eu não posso falar que ela... Porque assim, quando a gente fala em hedge, normalmente a pessoa está pensando o seguinte: quando tiver, sei lá, os mercados estão subindo, de maneira geral aqui, quer dizer, quando tiver o mercado caindo, né, ela vai proteger e vai estar subindo. E não necessariamente todas as vezes vai acontecer isso. A correlação é próxima de zero. Então, em alguns momentos vai estar andando no sentido contrário, e em outros momentos vai estar funcionando, vai estar caindo, pode cair junto, né? Mas na média, elas são independentes, o que é muito bom para a carteira. E eu acho que para o mercado de ações, então, e aí quem quiser saber mais, também no nosso site, você consegue simular. Aí você coloca lá 100% ações, e aí você vai ver como é que ficaria a sua carteira, e você escolhe o percentual de cripto que você quer ter, e aí com isso você consegue ver ali o benefício. É bem interessante esse exercício. Aquele dia que a gente conversou, depois eu entrei no site de vocês, eu mexi lá no simulador, é bem legal, bem fácil de entender, né? Simples. E para achar também está bem fácil para achar. E outra pergunta aqui, Priscila, é sobre imposto de renda, investido com os fundos, né? Como que é o imposto de renda? Tá. A tributação é aquela tabela regressiva, tá? Que começa em 22,5% e ela vai caindo até chegar em 15% de acordo com o prazo de investimento, é o que a gente chama de tributação de longo prazo, né? Que é a mesma de fundos multimercado de longo prazo. É isso. Legal. E, Priscila, teve um amigo nosso aqui que acabou comentando, né, pedindo, né, para a gente fazer um resumo, né, de uma forma, um resumo de criptoativos, só para avisá-lo, né, que a gente vai, quando a gente for subir essa live no YouTube, a gente também vai acabar postando, né, nos canais da 3P, no meu também, no meu canal, no meu Instagram, um resumo, né, dessa live que a gente fez. E eu vou ter que encerrar agora, Priscila, porque a gente já estourou o tempo. Eu acho que ficou bem explicado, eu acho que foi bem interessante o nosso bate-papo, acho que até para quem não sabia nada sobre cripto e aqueles que já tinham algum conhecimento, acho que conseguiu agregar valor, né, essa live, esse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado, né, a estreia desse projeto que a gente está tocando aqui na 3P, né, o Papo Profundo. E, bom, se você quiser fazer as últimas considerações, fique à vontade. Maravilha, Ricardo, obrigada. Acho que são duas coisas, né? Primeiro, a gente está falando de uma classe nova que uma pequena alocação ela pode ter um impacto interessante na carteira do investidor. Então, acho que pode ser caro ter zero disso no longo prazo. Então, eu acho que o investidor ele pensar assim como uma forma assim estratégica, né, ao se posicionar nesse mercado. E a segunda recomendação é que o investidor ele comece a estudar mais, a se inteirar mais sobre esse mercado. Então, a gente tem feito esse trabalho educativo. A gente está até com uma série agora chamada Crypto Minutes, que é um minutinho só, onde a gente explica alguns dos temas, algumas das dúvidas recorrentes, tá nas nossas redes sociais. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, no nosso canal do YouTube, a gente tem lives específicas. Então, se quer saber só sobre o Bitcoin, tem uma live sobre o Bitcoin. Quer saber sobre regulação, tem live de regulação. Quer saber de outros criptoativos, também tem lá. Então, se tiverem outras sugestões de temas, mandem também para a gente isso. A gente quer trazer conteúdo para vocês legais, que vocês possam estudar e conhecer cada vez mais sobre esse mundo novo, que realmente é bastante fascinante. Sim, com certeza. Bom, então é isso, Priscila. Muito obrigado pelo seu tempo, por essa Eu que aula que você agradeço. deu aí sobre criptoativos. E espero que a gente tenha outras lives também para continuar esse bate-papo. Não, ótimo, maravilha, Ricardo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Priscila. Obrigado.